Irmãos, a paz do Senhor Jesus, amém? Vocês também que nos assistem, pelas redes sociais, que esta palavra, ela possa nessa noite entrar no seu coração e que através desta palavra, Deus possa te abençoar de uma forma maravilhosa, amém? Vamos ler no livro de Lucas, capítulo 3, vamos ler a partir do verso 1, Lucas, capítulo 3, a partir do verso 1. Vamos esperar todos encontrarem, Aqueles que puderem se colocar de pé, para lermos a palavra do Senhor. Lucas, capítulo 3, a partir do verso 1. Diz assim a palavra de Deus para nossas vidas nesta noite. E no ano 15 do império de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, e Herodes, tetrarca da Galileia, e seu irmão Filipe, tetrarca da Utireia e da província de Traconites, e Lisânias, tetrarca de Abilene, sendo Anás e Caifás sumos sacerdotes, veio no deserto a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, e percorreu toda a terra ao redor do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para o perdão dos pecados, segundo o que está escrito no livro das palavras do profeta Isaías, que diz: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor e endireitai as suas veredas, louvado seja o nome do Senhor. Que Deus nos abençoe. Os irmãos podem se assentar. Nós vemos, meus irmãos, que Deus, Ele tem um propósito na sua vida. A cada um que nesta noite está aqui neste culto e que nos assiste, pelas redes sociais, Deus, Ele te escolheu. Deus te escolheu. Você sabia disso? Você sabia disso, meu irmão? Deus escolheu você. Na eternidade, Ele já tinha elegido você. Antes de você ser formado, Deus, Ele já tinha te escolhido. Mas é interessante, meus irmãos, você saber o propósito que Deus tem para a sua vida. De onde você veio e para onde você vai. Você sabe? De onde você veio e para onde você vai? Jesus, Ele disse assim: eu vim para fazer a vontade do meu Pai. Jesus estava dizendo: eu sei o meu propósito aqui nessa terra. Eu estou aqui, mas em breve estarei com meu Pai. E você, nesta noite que entrou aqui na casa de Deus, Deus está falando com você aqui nessa noite. Ele tem um propósito para a sua vida. Para você servir a Deus com excelência, você tem que entender o propósito de Deus para a sua vida. A palavra diz que se o sal, se ele não servir o seu propósito, ele vai ficar aonde? Em cima ou embaixo? Hein? Se o sol não servir o seu propósito, ele vai ficar aonde? Em cima ou embaixo? Sabe aonde o sol vai ficar? Embaixo, para que os homens venham pisar nele. Mas nesta noite eu quero profetizar sobre a sua vida. Você não foi feito para ficar embaixo. Você foi feito para ficar no alto. Louvado seja o nome do Senhor. Não é para você olhar para as pessoas e dizer assim: agora eu estou por cima. Não. Quando eu digo no alto,
você vai entender, eu vim aqui para obedecer à vontade de Deus nessa terra, louvado seja o nome do Senhor. Deus te escolheu, Deus te chamou para que você viva um propósito de obedecer à voz de Deus. E João Batista, ele entendeu o propósito de Deus para a vida dele. A palavra diz que João era um homem que foi escolhido para preparar o caminho. Ele sabia o seu propósito aqui nessa terra. E nesta noite, você que está aqui neste culto, eu quero dizer algo a você. Deus te chamou para ser uma voz nessa geração. Quem crê nisso, dá glória a Deus. Você não foi chamado para ficar sentado e calado. Você foi chamado para ser uma voz nesta última hora, uma voz que clama no deserto, um deserto aonde nós vemos que a palavra de Deus, por muitos, estão sendo negligenciada, estão sendo esquecida. A mensagem, ela não mudou, ela continua a mesma. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. A mensagem não mudou, meus irmãos. A mensagem, ela continua sobre o céu, sobre a sua origem. Você hoje veio a este culto, eu quero que você pare um pouquinho neste momento para meditar um pouco. Quando você partir dessa terra, aonde você vai morar? Hein? Quando você partir dessa terra, para onde você vai? Você já imaginou? Você parou para pensar um pouquinho? Aqueles que entenderam o propósito de Deus, que aceitaram Jesus como seu Salvador, eles vão ser como Jesus. Eu vim aqui com um propósito, mas eu vou morar com o Senhor para sempre. Louvado seja o nome do Senhor. Sabe por que Jesus disse isso? Eu vim para fazer a vontade do meu Pai, mas eu vou voltar para a casa do meu Pai. E eu quero profetizar sobre a sua vida. Hoje também, aos salvos em Cristo Jesus, nós também podemos falar, vamos voltar para a casa do Pai. Louvado seja o nome do Senhor. Foi para isso que Jesus veio a essa terra, para te dar um propósito, para que você ande no caminho dele, para que você sirva com excelência. A palavra diz que ninguém pode pegar uma candeia e colocar debaixo do alqueire. Por quê, pastor? Como você vai pegar uma candeia e colocar embaixo do alqueire? A candeia, ela serve para iluminar. E eu quero dizer a você aqui nessa noite, você é luz em meio às trevas deste mundo. Quem crê nisso, dá glória a Deus nessa noite. Você é luz. A palavra diz, vós sois o sol da terra e a luz deste mundo. Quem tem Jesus tem uma luz que brilha. É como Isaías disse, é como a luz da aurora que cada dia vai brilhando mais e mais até o dia perfeito chegar. Todos os dias você caminha com Jesus, essa luz vai resplandecer na sua vida e as pessoas que estiverem do seu lado vai dizer assim, Jesus está na vida deste irmão, Jesus está na vida dessa irmã, Jesus está na vida dessa criança. Por quê, pastor? Porque essa luz vai brilhando cada dia mais e mais até o dia perfeito chegar. Louvado seja o nome do Senhor. Você não foi feito para ficar embaixo. Você foi feito para estar em cima. Por isso Deus, nessa noite, te chamou para ouvir essa palavra. Você está aqui para trazer a luz de Cristo em sua vida. Você está aqui para temperar. O sal, ele serve para temperar. E naquela época, para que a comida não estragasse, tudo era usado o sal. Ele tinha um efeito de não contaminar a comida. E você, como sal da terra, você também não vai se contaminar com o pecado deste mundo. Sabe por quê? Porque agora você está no alto. Agora você entendeu o propósito para a sua vida. Já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, como é maravilhoso servir ao Senhor. Como é bom andar nos caminhos do Senhor. Como é bom entender o propósito do Senhor para a nossa vida.
A palavra diz que dentro daquilo que era o projeto de Deus para a vida do povo de Israel, Deus, há 400 anos, não falava mais com o povo dele. 400 anos, entre Malaquias até Jesus vir aqui, Deus não se manifestava mais. Você já imaginou, meu irmão? Você não mais ouvir a voz de Deus? Houve um silêncio da parte de Deus. Sabe por quê? Porque o povo não queria ouvir mais a sua voz. O povo queria fazer aquilo que estava no seu coração. E Deus se calou durante 400 anos. Mas ali havia um casal que não estava preocupado com aquilo que estava acontecendo lá fora. Eles continuaram servindo fielmente a Deus. E a palavra diz que Zacarias e Isabel, eles serviam no templo com alegria, com gozo, com felicidade. E a palavra diz que eles sempre estavam ali, todos os dias, buscando a presença de Deus. Eu quero falar com você aqui particularmente nesta noite. Não são as circunstâncias que te afastam de Deus, do propósito de Deus. São suas atitudes que afastam você do propósito de Deus. Pastor, explica melhor. Zacarias e Isabel serviam no templo, enquanto a religião, ela já não manifestava a voz de Deus. A política também não manifestava a voz de Deus. Mas eles continuaram servindo a Deus fielmente. Eu quero dizer nesta noite, não é porque as circunstâncias não estão favoráveis a você, não é porque tudo não está bem, mas se você continuar servindo fielmente a Deus, você vai alcançar a promessa de Deus para a sua vida. Amém, meus irmãos? Eles continuaram fiéis a Deus. E é interessante que muitas vezes, eu quero só aqui ilustrar um pouquinho. Há crente termômetro e crente termostato. O crente termômetro, quem conhece aqui termômetro? Hein? Todos conhecem aqui termômetro, sim ou não? O termômetro, se você colocar ele ali fora, estiver marcando 25 graus, o que vai acontecer com aquele termômetro? Hein? Vai marcar 25 graus. Tem crente que é assim. Ele anda segundo o conselho do ímpio, segundo, como diz o outro, segundo a música, ele dança. Deus não chamou para você se igualar com este mundo. Deus te fez você diferente. Deus te fez para você ser servo fiel a Ele. Louvado seja o nome do Senhor. Ah, mas pastor, está tudo ruim. Ah, pastor, o mundo está pecando, todo mundo está errado. Ah, eu vou fazer a mesma coisa. Deus não te chamou para você fazer a mesma coisa. Deus te chamou para você ser sal da terra e a luz do mundo. Amém, meu irmão? Mas eu disse que tem crente que é igual termostato. Quem conhece termostato, hein? Eu tenho um lá em casa. A água pode estar fria. 12 graus a água. Eu ligo o termostato e coloco ele em 40 graus. Sabe o que acontece com a água? Ela fica quente. Eu quero profetizar aqui nesta noite na sua vida. Não importa onde você esteja, mas aonde você estiver, você vai ser cheio do Espírito Santo. Amém, querido? Tem glória a Deus aqui nesta noite? Tem gente que chega no culto, fica calado, não fala nada, não glorifica, não dá glória a Deus. Mas quando o crente dá glória a Deus, ele vai junto. Deus não te chamou para isso, não. Você tem que dar glória a Deus, porque seu coração está cheio de gratidão a este Deus, querido. Eu não sou influenciado. Eu vim para influenciar essa geração. Eu não vim ser para qualquer um. Eu vim ser uma voz que clama no deserto. Aleluia. A palavra diz que
eles serviram no templo. Talvez você está dizendo, pastor, o ano inteiro eu vim no culto, o ano inteiro eu participei do louvor, cantei, glorifiquei, e o culto aconteceu. O irmão, Jorge tocando aqui o teclado, o pastor pregando, e nada aconteceu. Ah, meu irmão, eu quero dizer para você nesta noite, o culto vai acontecer algo especial, porque Jesus está presente neste culto, louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, o culto estava acontecendo, como o nosso culto aqui, até que Zacarias, ele é escolhido para levar o incenso para o altar. Você trouxe incenso aqui nesta noite? Você trouxe incenso aqui nesta noite? Zacarias preparou tudo, ele foi escolhido para trazer o incenso no altar. Parecia que ia ser um culto comum. Um culto, talvez, você está acostumado. Vou entrar, vou sair, vou cantar louvor. Até que o anjo Gabriel apareceu e diz assim: Zacarias, Deus ouviu as tuas orações. Meus irmãos, eu quero dizer nesta noite, minha irmã que está aqui nesta noite, Deus está ouvindo as suas orações. É para você mesmo, minha irmã. Deus está ouvindo as tuas orações. Aquela oração que você achou, que orou o Senhor, que Deus nem ouviu. Deus está dizendo nessa noite: eu ouvi as tuas orações. Quem crê nisso, dá glória a Deus. Eu ouvi as tuas lágrimas. E agora o milagre acontece. Louvado seja o nome do Senhor. Zacarias, a tua mulher Isabel, ela vai ter um filho. Você está entendendo isso? Zacarias, a tua mulher agora vai ter um filho. Porque naquela época, meus irmãos, era muito difícil uma mulher não ter um filho. Para começar, a religião, dos judeus diziam assim: há alguma coisa errado. A mão de Deus não está sobre o lar. A mão de Deus não está sobre essa família. E também, não só o presente era prejudicado, mas também o futuro. Porque o filho ia cuidar dos pais, quando os pais estivessem velhos. Então aquele povo está dizendo assim: Zacarias serve a Deus, Zacarias vai na igreja todos os dias, ele louva o Senhor, ele ora, mas as mãos de Deus não estão sobre a vida dele. Até que Deus olha para Zacarias e diz assim: eu tenho ouvido a tua oração, o teu milagre chegou, Zacarias. Nesta noite, o teu milagre chegou, porque Jesus de Nazaré está neste culto, louvado seja o nome do Senhor. Eu ouvi as tuas orações. Outro dia eu estava falando com o irmão, tem hora que você está na luta tão grande, você não consegue falar com Deus. As suas lágrimas, elas saem do seu rosto. E eu quero dizer, você que está aqui neste culto e você que me assiste, muitas vezes você nem precisa falar. Deus está ouvindo a tua oração. Amém, meus irmãos? E a palavra diz que Zacarias, ali, ele sai com aquele culto, cheio da presença de Deus. E eu quero dizer para você nesta noite, toda vez que você chegar no culto, se você tem algum problema, se você precisa de uma resposta, você veio ao lugar certo, porque Jesus está presente neste lugar. Para de vir o culto achando que é só um rito. Venha ao culto sabendo que Jesus está aqui nesta noite, para operar um milagre no seu casamento, para operar um milagre na vida do seu filho, para operar um milagre na vida do seu marido, para operar um milagre na vida da sua esposa. Jesus está aqui para operar um milagre. Você está no lugar certo, meu irmão. E o anjo disse a Zacarias: Zacarias, você vai ficar mudo. Você não vai falar. Tem milagres que é no escondido de Deus. Você não precisa falar para ninguém.
Você precisa colocar no Instagram, né? Se fosse hoje, né? Zacarias ia pôr no Instagram, mas o anjo diz assim: Zacarias, há milagres que eu quero fazer no oculto. É no seu quarto. É lá no seu quarto que eu quero operar, Zacarias. Um relacionamento com Deus não pode ser só no culto. O relacionamento com Deus, ele tem que ser na sua casa, no seu trabalho, aonde você estiver. Você precisa estar relacionando com Deus, amém, querido? Tem gente que acha que vai vir no culto de domingo e tudo vai ficar bem. Você precisa de um relacionamento com Deus segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, um mês, um ano, até Jesus voltar. Você precisa de buscar mais ao Senhor. Zacarias, ele tinha um problema do lado de fora, mas ele não deixou de servir Jesus do lado de dentro. Meus irmãos, e a palavra diz que nasce João, uma voz que clama. A palavra diz que com 6 meses, Maria foi visitar João, Isabel e Zacarias. E a palavra diz que quando Maria, ela vai até a casa de Isabel, a palavra diz que ela já estava de 6 meses esperando João. E a palavra diz que quando Jesus se aproxima, Maria, né, também estava esperando um filho, e esse filho era Jesus, o nosso Salvador. Mas também Maria também passou por momentos de lutas, de provas. Porque quando Jesus é gerado na sua vida, você passa por momentos de lutas, de provas. Sabe por quê? Porque a vida está sendo gerada em você, louvado seja o nome do Senhor. E é interessante que o mesmo anjo Gabriel que falou com Zacarias, agora fala com Maria. Maria, salve agraciada, você está esperando Jesus, o Salvador. Mas só que Maria diz assim: mas como pode isso? Eu sou virgem. Isso é impossível de acontecer, eu não deitei com meu marido. E o anjo Gabriel diz assim: Maria, o que está sendo gerado no seu ventre é o Espírito Santo que está gerando, louvado seja o nome do Senhor. Para Deus nada é impossível. Quem crê nisso, dá glória a Deus nesta noite. Mas eu fiquei assim imaginando: Senhor, eu vejo falar, para Deus nada é impossível. Eu sei disso, mas me ajuda a compreender isso melhor. Aí o Senhor me levou a entender lá em Isaías, um Deus que senta no globo da terra. Ele conta as estrelas, não são 10 estrelas, são trilhões de estrelas, e chama cada um pelo seu nome. E a palavra diz lá em Salmos que a terra é o estrato dos seus pés. Um Deus tão grande, que criou o céu, a terra, ele diz: haja luz e houve luz. Um Deus que pega o mar e mede o mar com a palma da sua mão. Ele está dizendo assim: Maria, este Deus está dentro de você, Maria. Quem entendeu isso aqui nessa noite? Esse Deus tão grande está dentro de você. Por isso, não há nada impossível, meus irmãos, para aquele que nele crê. E a palavra diz: quando João percebe que Maria está chegando, ele começa a soltar na barriga de Isabel. Eu quero dizer para você, meus irmãos, com 6 meses, João foi batizado com o Espírito Santo. Talvez você entrou aqui nesta noite, você precisa de ser batizado com o Espírito Santo. Pastor, o que é ser batizado com o Espírito Santo? É poder para testemunhar de Jesus, meu irmão. Você precisa de ser batizado com o Espírito Santo nesta noite. Deus quer falar com você em línguas estranhas. Ah, meu irmão, se você souber o tanto que é maravilhoso ser batizado com o Espírito Santo. Deus revela os segredos dos corações das pessoas. Um dia chegou um irmão aqui no culto de domingo,
Deus, manifestando em línguas estranhas, falou tudo aquilo que estava no coração daquele irmão. Você quer viver isso? Peça ao Senhor, peça a Jesus que batiza com o Espírito Santo. Me batiza hoje com o Espírito Santo, Senhor, porque eu quero conhecer os mistérios de Deus. Eu quero falar em novas línguas, Senhor. Eu quero saber a tua vontade para a minha vida, Senhor. Todos podem ser batizados com o Espírito Santo aqui nesta noite. Basta você pedir ao Senhor. João com 6 meses. Talvez você está com 40, 50, 16. Não tem tempo para você ser batizado. Basta você pedir e Ele vai te revestir de poder. Louvado seja o nome do Senhor. E nasce João. E João, ele veio para anunciar o caminho, para anunciar o Evangelho, aquele que veria o Messias. E a palavra diz que João, ele tinha direito de ser o sumo sacerdote. O sumo sacerdote tinha privilégios. Ele poderia entrar no templo, oferecer incenso, vestes sacerdotais, linho, os sinos na roupa do sacerdote. Ele tinha privilégios para ser o sumo sacerdote, para substituir os 2 que estavam lá e realmente não estavam fazendo a vontade de Deus. Mas Jesus disse assim para João Batista: João Batista, se você quiser me servir, você tem que abrir mão dos privilégios. Quem nessa noite aqui vai abrir mão dos privilégios para servir a Jesus e ser uma voz no deserto, hein? Você tem que abrir mão de alguns privilégios. Mas, Senhor, tá bom, eu não vou estar no templo, não vou aproveitar da mesa farta do templo, mas vestir as vestes eu vou. Deus, não. O seu lugar não é aqui no templo. O seu lugar é lá no Rio do Jordão, no deserto. Você vai abrir mão dos privilégios? Saiba de uma coisa: você será uma voz de Jesus aqui nessa terra. Você será uma voz que clama no deserto. Vale a pena abrir mão de privilégios para servir ao Senhor. Muitas pessoas diziam: mas rapaz, você vai deixar os seus negócios de lado, você vai deixar tudo aquilo, né, que foi Deus que te deu, você tem que ficar cuidando. Você não pode ir no culto, você tem que ficar cuidando, né, das suas empresas. Mas eu entendi uma coisa: tudo que eu tenho não é meu, foi Ele que me deu. E se Ele me deu, Ele vai cuidar. Louvado seja o nome do Senhor. Minhas filhas foi o Senhor que me deu, Ele vai cuidar. A minha esposa foi o Senhor que me deu, vai cuidar. Ele é aquele que cuida quando você abre mão de privilégios, meus irmãos. Você não vai servir no templo, João Batista. Você vai servir no deserto, no Rio Jordão. Mas Jesus não falava no templo. Jesus não falava na religião. Mas Jesus falava lá no Jordão. Louvado seja o nome do Senhor. E a palavra diz que todos que iam ali experimentavam algo maravilhoso, porque a presença de Deus estava naquele lugar. Nesta noite eu posso dizer: a presença de Deus está aqui neste lugar. Se você veio aqui hoje precisando de uma bênção, precisando de uma mudança de vida, Jesus está dizendo para você aqui nesta noite: eu vim para transformar você. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E a palavra diz que João, ele ali pregando, e a mensagem de João não era casa nova, carro novo, curas. A mensagem de João era raça de víboras. Palavra dura, né? Hein? Raça de víboras. Arrependei-vos,
porque é chegado o reino de Deus. Pastor, o que João estava dizendo? Todos pecaram, todos foram destituídos da glória de Deus, mas agora Jesus está vindo para te aproximar novamente de Deus. Você não merece, mas Ele vai te dar uma nova oportunidade. Quem quer uma oportunidade aqui nessa noite de morar no céu com o Senhor Deus? Jesus está te dando essa oportunidade aqui neste culto. Arrependei-vos, porque o reino dos céus já chegou aqui na terra. Louvado seja o nome do Senhor. Aquela cruz, ela te garantiu a sua salvação. E a palavra fala que já no final do ministério de João Batista, ele vê Jesus chegando, né? Quem conhece Jesus sabe quem é Jesus. Ele pregando lá no Rio Jordão, ele olha e vê Jesus e diz assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Oh, glória! E ele diz assim: agora eu entendi, eu cumpri o meu propósito, ele chegou, e agora tudo está nas mãos dele. E a palavra diz que quando chegou lá, Jesus reconhece o ministério de João Batista, e diz assim: João Batista, eu quero que você me batize. E a palavra diz que João Batista batizou Jesus, e quando ele batizou Jesus, aí veio uma voz: este é meu filho amado, a ele dai ouvido, louvado seja o nome do Senhor. Está dizendo assim: João Batista, você até aqui estava nas tuas mãos, mas agora é com ele, louvado seja o nome do Senhor. Ele entendeu o seu propósito, e nesta noite eu quero profetizar sobre a sua vida. Se você está neste culto, você que nos assiste, Jesus está falando com você: eu cheguei, e você agora vai entender aquilo que eu tenho para você. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, que você nessa noite saia daqui compreendendo: se você andar no caminho com Jesus, se você entregar a sua vida a Jesus, você vai alcançar aquilo que é o propósito de Deus para a sua vida. E quando João Batista foi preso, ele manda 2 dos seus discípulos pergunta a ele se realmente ele é o Messias, o enviado. Aí os 2 discípulos de João Batista ficaram alguns dias com Jesus, viram o cego ser curado, o coxo andar, o paralítico se soltar de alegria e da glória a Deus, os mortos ressuscitarem. E ele falou assim para aqueles 2 discípulos de João Batista: vai até João Batista e diz: os cegos veem, o coxo anda, e aquele que está morto ressuscita. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus está mandando dizer para você nessa noite: valeu a pena você me atender, valeu a pena você abrir mão de muitas coisas, valeu a pena você estar na minha presença, porque a minha vontade foi cumprida na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus abençoe você nesta noite, que você possa, através dessa palavra, entender uma coisa. Abra mão dos seus privilégios. Talvez hoje você poderia estar na sua casa assistindo, né? Talvez o Fantástico, não é isso mesmo? Mas você está aqui neste culto porque você abriu mão de privilégios. E Jesus está dizendo: como João Batista cumpriu o seu ministério, você também vai